Senhor, meus irmãos, glória a Deus que nos permite estarmos aqui reunidos nessa terça-feira. Graças a Deus, como foi falado aí pela pastora Lígia, estamos aqui novamente. Vamos partir para o nosso estudo. Hoje a quinta parte desse estudo. Vamos finalizar ele nesta noite, se o Senhor assim nos permitir. Vamos começar lendo 2 aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler do verso 8 até o verso de número 18. 2 aos Coríntios 4, versos 8 a 18. Essa primeira leitura eu estou fazendo, e as que estão dentro do estudo, eu convido os irmãos a participarem. 2 aos Coríntios 4, verso de número 8, iniciando. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isto falei, nós cremos, também por isto também falamos. Sabendo que o ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Vamos lá. Vamos recapitular. Falamos no início desse estudo, sobre a introdução, como que surge esse tema. Nós tínhamos a missão de estar ministrando aí 3 lições no período, e durante uma pregação surgiu essa temática na minha cabeça e acabamos ampliando todas essas 3 lições e alinhavando com essa questão do aparelhamento cristão. E aí explicamos o que seria o aparelhamento, como que a terminologia humana trata e como que nós estamos chamando aqui dentro desse estudo. Falamos o que seria o cristianismo, novamente. O cristianismo não é um sistema, não é uma filosofia, o cristianismo é vida. Falamos sobre essa interação entre o cristianismo e a religiosidade, que infelizmente as pessoas se declaram cristãs, mas elas na verdade são religiosas, e tem uma diferença muito grande entre teoria, prática, vivência e tudo aquilo que tratamos. Dentro dessa religiosidade, falamos da vida cristã mecânica, falamos da vida cristã manipulada, falamos de uma vida cristã vazia. Tudo isso está dentro da religiosidade, do cristianismo, se é que assim pode ser chamado, dos dias atuais, que é encontrado fartamente aí nas igrejas espalhadas, ou nos membros dessas igrejas espalhadas, que até mesmo a liderança da igreja pode ter uma boa intenção, mas está difícil fomentar as pessoas a viverem realmente uma vida cristã. Falamos sobre o relacionamento com Deus, como isso é extremamente importante, se relacionar com Deus, e falamos como que Deus quer se relacionar conosco também. Tratamos sobre o novo nascimento, parte fundamental de ser um cristão, nascer de novo, ter uma mudança, uma novidade de vida. Falamos sobre guerra. Quando nós nascemos, sabemos das dificuldades e da guerra que iremos enfrentar, e Deus deixa muito claro isso. Tratamos sobre a vigilância, como um alerta, como devemos vigiar neste mundo e devemos
pegar tudo aquilo que estamos aprendendo, seja no estudo, seja na pregação, seja na leitura, seja né, da forma que for que está se alimentando por meio da palavra de Deus e ficar alerta e botar em prática tudo isso. Isso seria o aparelhamento, né? Falamos sobre consagração, fundamental nos nossos dias maus, né? Oração, jejum e leitura, basicamente. Falamos sobre esses elementos que eu acabei de citar, né? Falamos novamente agora de uma forma mais intensa sobre uma guerra crucial, né? Onde nós somos, como posso dizer, o pavimento, né? Somos aqueles que estamos no meio, e aí precisamos ter uma consciência, uma sabedoria muito grande para saber como lidar nessa guerra, nessa situação onde tentação, provação e as coisas do dia a dia vêm até nós, e como que nós precisamos entender isso, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Tratamos sobre um pouco do plano tático que o inimigo vem colocando aí ao longo dos anos, né, dos séculos, né, e que praticamente não muda, se reformula, dá uma nova roupagem, mas o cerne é sempre o mesmo. Tentação, menosprezo e a colcha de retalhos. Colcha de retalhos é uma coisa que está bem presente no meio das igrejas, né? Pega uma doutrina daqui, uma palavra de lá, um livro da acolá e vai costurando um cristianismo. E isso é perigoso, né? Porque a pessoa, o cristão, não tem a firmeza doutrinária para enfrentar a guerra, para enfrentar o inimigo. Falamos também sobre as necessidades, né? E a real compreensão do que é realmente necessário, e quem sabe isso é Deus, e que as nossas necessidades muitas das vezes não é aquilo que nós realmente acreditamos que é necessário, né? Então o inimigo trabalha muito bem nessas questões: tentação, menosprezo, colcha de retalhos e aquilo que a gente julga como necessário. Hoje, para finalizar, nós vamos falar sobre perseverança na caminhada, como parte do aparelhamento cristão. Nós vamos também ter uma última lição que também faz referência a isso daqui, mas o enfoque aqui é um pouco diferente, mas ambas, a próxima que vai estar no final dessa série, se assemelha ao que nós vamos falar aqui, só que de uma forma um pouco mais direcionada ao assunto lá. Mas perseverança na caminhada. Ao tratar sobre a temática, o aparelhamento cristão, nessas, vamos colocar 5 semanas, mas em questões temporal nessas últimas 6, né? Tem sido objetivamente condicionado a atenção de que o conhecimento teórico, dogmático, por meio dos estudos, ministrações, precisa ser observado e aplicado em toda maneira de viver. Ou seja, não basta a gente saber, nós temos que praticar. Não basta a gente conhecer, nós temos que pegar e colocar isso no dia a dia, no cotidiano, na caminhada, né? Bem como sempre manter a compreensão de que a caminhada terrena obrigatoriamente precisa ser firme, com discernimento e convicção de tudo. Eu creio porque eu creio, não porque eu simplesmente acredito assim, não, tenho base, eu tenho estudo, eu tenho lastro, né? Então eu tenho convicção disso porque eu aprendi, me mostraram, nós estudamos e eu creio nisso por causa disso, né? Então tem que ter convicção de tudo, absolutamente tudo. Toda a nossa vida, todo nosso esforço, tudo aquilo que nós estamos aqui praticando deve ser para a glória de Deus. Tudo, a nossa vida deve ser o fim máximo. Nosso objetivo de vida é se enxergar no céu, mas nós precisamos também colocar esse objetivo máximo junto a chegar no céu, a glória de Deus. E aí eu faço menção dos estudos passados, né, sobre a questão dos últimos dias, o Apocalipse que nós tratamos. Até mesmo chegar no céu é para a glória de Deus, como nós vimos lá atrás. Então a nossa caminhada terrena e tudo que nós aprendemos, tudo que nós praticamos tem que ser para a glória de Deus. Vamos
1 Coríntios 10, 31, 2 Coríntios 4, 6, capítulo 4, versos 6 e 7, que nós lemos aqui, e João 15, verso de número 8, por favor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente conhece muito bem esse versículo, mas ele é um pouco menosprezado na nossa prática, no nosso cotidiano, né? Assim, eu estou falando de uma forma geral. O apóstolo Paulo fala que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa do nosso dia, do nosso cotidiano. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Então nós, como cristãos, todas as ações precisam pautar a glória de Deus. E isso já acende um alerta. Como nós estamos caminhando, como nós estamos convivendo, como nós estamos nos relacionando com outras pessoas, na nossa sociedade. Tudo que a gente faz glorifica o nome de Deus. A nossa vida, o nosso pensar, o nosso falar, tudo vai glorificar a Deus. Então já chama a atenção. O nosso aparelhamento, nós sabemos disso. Então nós temos que colocar em prática tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Do meu acordar até o meu dormir, tudo tem que ser para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Porque Deus, Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse texto que o apóstolo Paulo fala e que foi lido justamente antes do que a gente leu como leitura oficial, ele traz alguns pontos bem interessantes. Ele fala que, olha, ele faz alusão lá da criação, né? Trevas, luz, ele está tratando sobre isso. Ele fala, olha, nosso coração era tenebroso, quase que trazendo as palavras de Gênesis, sem forma e vazia, né? E Deus resplandeceu a luz em nossos corações para conhecimento da glória de Deus. Ou seja, ele se apresentou, criou-se um relacionamento, como nós falamos no início lá, né? Na face de Jesus Cristo. Deus se apresenta a nós por meio de seu Filho amado. E hoje nós temos um relacionamento não só de conhecimento, mas nós sabemos que nós somos o próprio templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E ele fala, olha, mas isso não é para que a gente se ensoberbeça, né? Na questão da guerra crucial. Não é porque o inimigo está lutando contra a minha pessoa porque eu sou... Não. A excelência não é nossa. É porque Deus nos faz ser importante. Não é um instrumento, mas aquele que está manejando o instrumento, aquele que está com o instrumento. Então, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, tudo que nós fazemos não é para a nossa glória, porque nós somos bons ou maravilhosos. É para a glória de Deus. Se temos um bom conhecimento, se temos um bom emprego, se temos ações que as pessoas olham, parabéns, isso não é para nós. Isso é para que as pessoas olhem e glorifiquem a Deus, iniciando por nós mesmos, né? João 15, verso de número 8. nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisso é glorificado meu Pai. O que vocês fazem frutificando as obras de Deus, demonstrando a vontade de Deus, mostrando que vocês são servos de Deus, é para a glória do Pai, que fez essa obra de nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Então, tudo na nossa vida, quando nós nascemos de novo, quando nós criamos um relacionamento com Deus, absolutamente tudo. Tudo precisa ser para a glória de Deus. Ponto final. Inclusive, chegar no céu, receber o galardão, como nós vimos, é para a glória de Deus. É fato que o tempo vivido sobre a face da terra, em especial após a conversão e determinação no cumprimento dos compromissos firmados por livre
e espontânea vontade é desafiador, dolorido e extenuante. É fato. Após nós sermos apresentados ao nosso Senhor e Salvador, recebermos a mensagem do Evangelho, a explicação de que o caminho é estreito, a porta é apertada, que há uma cruz a ser carregado, de livre e espontânea vontade, todo esse caminho é desafiador. Enquanto que o mundo está celebrando na carnalidade, nós estamos buscando a santidade, é dolorido porque recebemos penalidades que outrora achamos injustas, e é extenuante porque dia após dia é assim. Dia após dia é assim. Então faz-se necessário, continuando, a persistência, apesar de obstáculos enfrentados, e para tal, a convicção naquilo que se almeja precisa ser um marco muito bem definido. O que você almeja? Qual é a sua linha de chegada? As pessoas nesse mundo estabelecem pontos na sua vida. Eu quero ter isso e vou trabalhar para alcançar isso. E para nós cristãos, isso também, esse objetivo, esse marco, essa linha de chegada precisa muito ser bem definida e firme. E saber por que se quer chegar lá, para que a gente possa percorrer, para que a gente possa continuar. Vamos também nesses três textos, 1 Coríntios 9, 23 e 26, Hebreus 13, 14, Filipenses 3, 14, por favor. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 26. Pois eu, assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Veja só, a gente já em outros momentos, em outros tempos, falamos sobre cristianismo. Falamos também aqui nessa série, mas também falamos em outros estudos. E falamos que muitas das vezes as pessoas têm a desassociação. O cristianismo é um sistema, é uma religião, é algo a qual eu estou ali no meio, sou membro daquilo ali. E o apóstolo Paulo aqui, especificamente no verso número 3, ele fala justamente isso. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser participante do Evangelho. Ele não está desassociando a teoria, os dogmas, aquilo que ele acredita como um arcabouço de conhecimento, uma estante literária. Não, ele está falando, eu faço isso para ser o Evangelho, para ser participante, para estar intimamente ligado com o Evangelho. O Evangelho, as boas novas, aquilo que nós anunciamos, pregamos, ministramos, estudamos, não pode ser algo desassociado na nossa vida. E aí eu falo, quando nós estudamos em tempos passados, sobre outras linhas de religião, como nós falamos sobre o Islã, não existe desassociação entre a pessoa e o Islã. A pessoa é o Islã. E o cristianismo é isso também. O cristão não é uma pessoa que pratica, não é um praticante daquilo ali. Não, ele é o Evangelho, ele é o cristão, ele é o cristianismo, ele é a palavra de Deus, o Espírito de Deus está ali, então ele é aquilo. Isso precisa ser muito bem claro. E ele fala, então, eu não tenho algo em uma prateleira, eu sou aquilo, então combato não combater no ar. Eu corro não correndo para uma coisa incerta, eu sei em quem tenho crido, eu sei no que eu creio, então eu estou indo para isso. Estou com algo muito bem definido. Hebreus 13, 14, por favor. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós não temos aqui cidade permanente. Tudo isso daqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Dou o meu exemplo, pelejamos tanto para conseguir a casa própria, mas eu sei que isso aqui é passageiro. Você tem sua casa, é passageiro. O local onde você está é passageiro. Nós buscamos o quê? Uma cidade futura. Uma cidade que Deus está preparando para nós. Nós buscamos é isso. Aqui é um tempo. Qual tempo? Não sabemos quanto tempo vamos ter. Mas aqui é passageiro, transitório. Buscamos aquilo que é permanente e é eterno. Filipenses 3,14, por favor.
Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que nós prosseguimos? Pelo que nós enfrentamos tudo isso? Pelo que nós perseveramos nisso tudo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E isso aqui faz alusão direto ao tribunal de Cristo. Quando Cristo é glorificado, quando Cristo se assenta ou se coloca no bema, na plataforma, onde ele é reconhecido como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e começa a distribuir. Quando Cristo é glorificado e concede os galardões aos seus pares, vamos colocar assim, tá? Entre aspas, tá? Aqueles que venceram, aqueles que foram para o céu. Eu sigo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu sigo para aquele momento que a gente, por mais que tenhamos uma imaginação fértil, ainda vai ser muito mais glorioso. Seguimos para aquele momento. Ok? O cristão, ao ter um alvo, um objetivo, deve se esforçar para alcançar, como as pessoas deste mundo aqui fazem. E isso significa que é um projeto de vida. A partir do momento que você ganhou vida, o novo nascimento, aquilo precisa ser seu projeto. E você tem que colocar em prática e construir, como o apóstolo Paulo fala, edificar o templo, construir esse projeto de vida. Não será algo galardoado conforme os padrões do mundo. Não vai ser o escritório do canto, né, como retrata lá o filme, não vai ser a cobertura, a casa, o iate, a mansão, seja lá o que for. O sucesso e a prosperidade não terá como fiel da balança a glória terrena. Por quê? Porque tudo passa. Aqui é transitório, aqui é passageiro. Mas sim o dia que se comparecer ao tribunal de Cristo, como eu já citei, que chegar diante do Senhor, ver Cristo coroado e Ele concedendo o galardão conforme cada um sendo examinado. Esse vai ser o fiel, esse vai ser o momento, esse vai ser o... Cheguei na conclusão do meu projeto, estou aqui, cheguei no céu e agora é a eternidade. É esse dia que nós devemos ter bem focado, bem marcado nas nossas vidas e trabalhar como projeto de vida, glorificar a Deus e chegar nesse dia. Chegar nesse dia, porque eu sempre falo e cito que a pior coisa é você chegar diante do Senhor, ter feito uma vida, né, de serviço, e Deus falar, não vos conheço, porque não foi um projeto, não foi para a minha glória. É o texto lá de Mateus 7, que eu sempre falo, que aquele texto é um dos textos que mais deveria dar medo aos cristãos. Quando dizem, Senhor, não profetizamos, não fizemos, não vos conheço. Vamos em Mateus 7, 21, 24, depois Mateus 13, 24 a 30, por favor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Um projeto de vida edificado, firme, estabelecido, sabendo aonde se quer chegar. E eu falo que esse texto, para os servos do Senhor, precisa ser um texto de alerta. E o que mais me chama a atenção é porque pessoas que fizeram, pessoas que reconheciam o senhorio de Cristo,
mas que falharam. Mas que falharam. Mateus 13, 24 a 30, por favor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Joio e trigo juntos. Crescendo juntos. É os que manipulam. Vida cristã vazia. É aqueles esqueci agora a terminologia, que tentam modificar o Evangelho, transformar o Evangelho. É aqueles que Senhor, Senhor, não profetizamos, não fizemos, não acontecemos. Cresce os dois no meio. Nós temos que ter um projeto de vida, glorificar a Deus e chegar lá naquele dia para a glória de Deus. Ok? Sabendo que o ensino de Jesus sobre os tesouros é que se deve ajuntar no céu, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntai tesouros no céu. Sabemos sobre isso, conhecemos, é um dos textos extremamente conhecidos. Uma situação pode desenrolar: o desânimo. O desânimo aparece para todos. Infelizmente, aparece sim. Pode parecer contrassenso se ter um objetivo, uma aspiração por alcançá-lo, chegar no céu, ver Cristo, galardão, só alegria, vida eterna. Eu tenho esse objetivo. E durante esse processo, desenvolver um desânimo. Pode parecer loucura, mas é o que acontece. Mas isso é mais comum do que se imagina, já que o ato de renúncia, o ato de se carregar a cruz enquanto se digladia com situações internas e externas, causam cansaço e questionamentos em toda a tricotomia espírito, alma e corpo do homem. Você está carregando a sua cruz, você está lutando com tentações, você está lutando com problemas de outros, você está lutando para ter uma vida em santidade, você está buscando ser a melhor pessoa possível, você está buscando ter uma linguagem santa, você está buscando manter um relacionamento com Deus, oração, jejum, leitura da palavra, estudo, e tudo isso causa cansaço, questionamentos, você vai juntando e sobrecarregando tudo isso. Homens de Deus passaram por isso. Nós passamos por isso. Vamos ver alguns exemplos, por favor. Números 11, versos de 11 a 15. Vamos também em Salmo 35, 11 e 12. Depois 2 Coríntios 11, 26 a 29, por favor. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Você tem aí um grande homem, Moisés. Foi lá na frente de Faraó, a gente conhece a história, e vai com o povo, maná, nuvem, tanta coisa vai acontecer, e ele chega num momento que ele fala assim: eu não aguento mais esse povo.
Estamos indo para a terra prometida, mas eu tô por aqui. Ou já passou, né? Por que você me fez isso? Não estou aguentando mais. Se é assim, dá fim na minha vida aqui mesmo. Não quero mais essa situação. Moisés lutando dia após dia, no seu dia a dia, pela sua vida, pela vida do povo, e um monte de gente perturbando ele, e ele saturou. Cansou. Criou questionamentos. Ele estava indo para a terra prometida, mas saturou. Salmo 35, 11 e 12, por favor. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Olha aqui o salmista falando, né? Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu nem sabia. O salmista Davi está lá vivendo a vida dele, o pessoal está falando mal pelas costas dele. Acontece? Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Questionamentos, cansaço. Você está tentando buscar uma vida santa e o pessoal está fazendo e planejando mal. Lutas, situações internas, externas, cansa. 2 Coríntios 11, 26 a 29. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. O apóstolo Paulo, grande missionário, ele falando, olha só, o meu físico está cansado, minha mente, todo mundo tramando contra mim, perigos de todos os lados. Vejo a angústia que passava na cabeça. Será que é agora? Será que não é agora? Em estado de constante aflição, fadiga, vigílias, fome, sede, nudez, frio, além de trabalhar em prol do Senhor. Ou seja, é um processo comum, é uma situação mais comum do que nós gostaríamos. Homens de Deus passaram, como nós lemos aqui, e nós passamos também essas situações de desânimo, por causa de cansaço, de questionamentos, de lutas, de problemas. Nós passamos isso, mas é preciso ter perseverança. O fato de existirem momentos de desânimo e questionamento não desabonam o homem cristão. Isso não me desabona, isso não te desabona, não. Como visto, vários servos de Deus, conhecidos ou não, passaram por deserto, né? Figurativo ou literal. O ponto fundamental é como lidar com tal situação. E para tal, o cristão precisa se fortalecer e ser fortalecido no Senhor. Se aparelhar, se preparar, se fortalecer por si só, por meio dos instrumentos que vamos ver, e ser fortalecido no Senhor, buscar no Senhor para enfrentar isso. Estar desanimado ou enfrentar essas situações não desabona, mas precisa sair dela por meio de conhecimento. Nós temos falado aqui, a pastora Lígia até iniciou essa oração agradecendo a Deus por causa disso. Nós temos batido tanto nessa tecla, é preciso conhecer, mas não só de letra. Porque conhecer de letra, tem muitos irmãos aqui que conhecem muito mais do que eu. É preciso conhecer com vida. Conhecer a Deus é uma ação que é complexa e ao mesmo tempo simples. Ela parte do tema já tratado de consagração, leitura, oração, jejum, mas vai além, muito mais além.
Conhecer a Deus é romper a estrutura daquilo que se tem chegado, como na leitura ou na pregação. Ah, ele falou tão bonito, ele colocou tópicos, subtópicos, explicou, mostrou. Tá, agora vamos romper isso. Ele explicou no grego, no aramaico, no latim, no inglês, no francês, no espanhol, foi no alemão, falou em russo. Beleza, explicou, trouxe todo esse conhecimento. Agora, vamos romper isso. E compreender, né, leitura ou pregação, ou mesmo no estudo bíblico, e compreender que a teoria, ou até mesmo a prática, precisam estar infundidas no poder de Deus. Precisam estar recheadas, imersas no poder de Deus, na pessoa de Deus, na presença de Deus, no Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versos 4 a 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tudo tem que ser no poder de Deus. Ah, está falando de milagre? Não, nós estamos falando no conhecimento, na expressão, na atuação do Espírito Santo. Para que não seja uma oratória, não seja um livro de autoajuda, não seja uma questão temática simplesmente para aquilo, para aquele momento limitado, mas sim uma vivência no Espírito. Não é simplesmente literatura ou qualquer conhecimento como os conhecimentos, né, naturais do homem. Precisa ser no poder de Deus, e nesse poder de Deus é que há transformação. Deixar, como também foi orado, o Senhor trabalhar nas nossas vidas, o Senhor agir poderosamente naquilo que Ele precisa tocar, mexer, quebrar, remover, arrancar, seja lá o que for que Ele precisa fazer. A nossa fé não pode ser apoiada em literatura somente, ela precisa ser apoiada no poder de Deus. Conhecer a Deus. Amém? Pensar que o apóstolo Paulo atribui que a fé não pode ser apoiada em questões terrenas e visíveis, mas sim no poder de Deus, aponta para a necessidade de uma compreensão que existe uma habilidade, uma realização, um poder, uma força. Em resumo, a própria essência ou pessoa de Deus em cada palavra é um reconhecimento que existe vida e que não importa o que se está passando, a voz do Senhor é poderosa. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui, para botar em prática, trazendo conhecimentos antigos à tona, chamando novos conhecimentos, ela precisa ser entendida e ela precisa estar infundida da própria essência de Deus. Porque senão a pessoa entra na igreja vazia, dá glória a Deus, chama Senhor, Senhor e não conhece a Deus. Não conhece o Senhor e o Senhor não conhece aquela pessoa, porque simplesmente foi vazio. Uma vida, uma adoração, um culto, um estudo, uma ministração, uma leitura vazia. Ou seja, é preciso compreender e viver e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração, de toda a vossa força, o Senhor, buscar o Senhor, buscar a Deus. E aí, com tudo aquilo que a gente sabe dos versos, que não são caixinha de surpresa, não, caixinha de promessa. Ah, não é caixinha de promessa. Quando eu falo, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor acalma os mares, a voz do Senhor rompe as barreiras, é porque Deus está ali e nos ajuda, e nos toma pela mão direita. Não é simplesmente conhecer e ter o jargão, mas é saber que a própria pessoa de Deus, por Ele ter falado, garante isso e nos dá força para enfrentar as situações. Vamos lá nos dois textos, João 6,63 e Salmos 29, 4 e 11. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos digo são espírito e vida. É o Espírito que vivifica. As palavras, se a gente pegar livros, conhecimento, até a própria palavra que as pessoas, né, colocam lá no pedestal, lá, ou escolhe um texto, escolhe um salmo e põe lá, vai emanar poder daquilo ali. Não vai. Porque é simplesmente letras num papel. É o que ele está falando, a carne para nada aproveita. As palavras, quando a gente entende a palavra do Senhor, a essência do Senhor emanando, por isso que a gente fala que a Bíblia é viva, porque a palavra do Senhor é eficaz, por isso que a gente fala tanto isso. Essas palavras são espírito e vida, porque são da própria pessoa, é o próprio Deus. Por favor, pastor. Eu era ministro de louvor, não vou dizer iniciante não, mas ainda aprendiz. Tinha uma classe de escola dominical que era para a equipe de louvor. E os pastores da igreja, né, presidente, vice-presidente, alguns outros passavam para ministrar aula. E uma vez, um deles ministrou algo nessa linha que eu nunca me esqueci, né? Você falou aí da pessoa no pedestal e abre a Bíblia e emana poder e tal, e é o desejo, né, de todo ministro de louvor que quando ele ministra louvor, o fogo caia na igreja, né, que as pessoas sejam visitadas pelo Espírito Santo. Mas esse pastor falou uma coisa, olha, vocês precisam entender que isso não depende de vocês e nem da sua consagração. É claro que o ministro de louvor tem que se consagrar, mas se o ministro de louvor se consagrar, né, se ele tiver ali perto do Senhor, ou como nós estamos dizendo aí, né, a essência de Deus, né, com a vida de Deus, à medida que ele louva o Senhor, ele vai ser inundado, né? Mas se a congregação, se cada irmão em casa não leu, não jejuou, não orou, vai ficar restrito ao ministro de louvor. E ele falava isso, né? Olha, a palavra do Senhor é poderosa, há poder no nome de Jesus, mas a consagração, essa proximidade, esse fluir passa não só pelo saber ou pelo estar presente, né? Passa pelo consagrar, pela vivência, pela experiência, pela aproximação, né? Então, tem muito, é isso aí, né? Muitas vezes a gente está esperando grandes coisas, mas, né, não começa em nós, não está em nós, a gente bota a responsabilidade para o pastor, para o ministro de louvor, para o pregador, para seja lá quem for, e a gente não vê que a gente precisa disso, né? A gente precisa ter essa comunhão, essa convivência, né? Não é, essa intimidade, pronto, seria esse o termo, né? Isso é importante, não é só o abrir, é o viver, né? Isso casa muito bem quando você vê chamadas nas igrejas. Missionário fulano de tal. Aí a igreja lota porque acha, ou pastor, ou seja lá o título que a pessoa tem, presbítero, seja lá o que for, né? O visitante, né? O ministro... Vice-Jesus. Rompe a igreja está saindo pelo ladrão, assim, gente agarrada nas janelas, por quê? Porque acredita que aquele homem lá vai fazer e vai acontecer na minha vida, né? Mas você não foi preparado, você não buscou o Senhor, é isso que o pastor está falando, né? Você não procurou, aí eu quero, mas não é aquele quero, né? Eu tô lá, né? Vai que, né? Então, nós temos que ter isso, buscar realmente estar próximos disso, né? 29, Salmo, verso 4 e 11, por favor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. 11.
O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A voz do Senhor, ela é poderosa. Eu acho esse salmo lindíssimo. A voz do Senhor é cheia de majestade, é cheio de glória, é cheio de poder. E nós precisamos buscar isso, de querer escutar com os nossos ouvidos, com o nosso coração, essa voz. Porque por meio dessa voz, seja até mesmo nos textos que nós conhecemos, que nós decoramos, nos traz paz, que é o versículo de número 11. Dá força para continuar. Dá paz em meio à tempestade que está vivendo para descansar e continuar e saber que o Senhor vai fazer aquilo que lhe apraz. E, né? Como o apóstolo Paulo lá na fala, o navio vai afundar, a carga já foi, mas o anjo do Senhor esteve comigo nessa noite e disse que ninguém vai se perder, só o navio. Vamos comer? Vamos jantar? Paz. Depois uma notícia dessa. Paz. A voz do Senhor dá força ao seu povo. A voz do Senhor abençoa o seu povo com paz. Jesus, ao tratar sobre as palavras que dizia, referenciou elas como espírito em vida lá em João. Vida, de forma abrangente, significa o tempo entre o nascimento e a morte de um ser. Seria a existência. Tá? São espírito e vida. Vida nessa questão temporal. Nasceu até a sua morte. Mas o objetivo de Cristo estava além nesse texto. Ele tratava de uma vida transcendente, que emana da própria natureza de Deus, a eternidade. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus não está apontando para simplesmente o limite entre o seu nascimento e a sua morte. A vivência, andar na palavra. Ele está falando sobre o espírito e a vida, que te leva à eternidade. Cícero, ao escrever De Senectu, sobre a velhice, diz: viver aquela vida que é a única que merece o nome de vida. Ele está falando o seguinte: nós devemos viver a vida, a verdadeira vida que merece o nome de vida. Ele está falando sobre a eternidade aqui. A nossa vida realmente não é esse período de tempo literal, mas aquela que nós vamos viver na eternidade com Deus. Por favor, pastor. Sobre isso aí, eu gosto muito de falar do hino 227 da harpa cristã, né, que ele fala: e agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. E é mais com I, né? E eu já vi uma pessoa dizendo: não, tinha que ser mas, né? Nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Não. E na verdade o significado é esse, né? Mais mesmo, uma vida eterna melhor, é qualidade de vida, tanto neste mundo quanto na vida eterna, porque a vida eterna todo mundo tem, só que alguns vão passá-la no lago de fogo e enxofre. E aquele, né, o que crê, vida eterna melhor tem, mais vida eterna tem. A vida eterna, né, que está aí, emana da própria natureza de Deus. Gosto de sempre falar do hino 227 da harpa cristã. E isso casa muito bem com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Porque trazendo, né, para uma vivência prática, né, quando as pessoas estão desejosas, estão buscando, estão querendo, estão, né, inclinadas ao Espírito, aí o mover de Deus vem na igreja, nós temos apenas um período onde a gente se deleita de uma forma intensa, né, na presença do Senhor, e aí, né, quase que fica difícil terminar o culto, né, e a gente fala: infelizmente temos que acabar, né, mas você pode continuar em casa, mas perde, mesmo que você tenha os seus momentos de consagração, de intimidade com Deus. Eu espero que todos tenham, né, cantando, orando, até mesmo o Espírito Santo vindo em momentos destes, mas é passageiro. É passageiro, mas nós estamos caminhando, né, como foi falado aí do hino, mais, queremos mais, um pouquinho mais todos os dias até chegarmos à plenitude, à ausência temporal.
Eu não sei os irmãos, mas eu brinco com a minha esposa, né? Meu coração chega a desfibrila quando um negócio fala desse, né? Chegar nesse ápice, de não sermos mais limitados, mas estarmos face a face com Cristo. Cícero, que escreveu sobre a velhice, está indicando que a única vida real é aquela que vem depois da morte. Enquanto estamos presos na terra, a vida é repleta de obstáculos e conflitos, e estes se opõem à natureza divina, compartilhada pelo Espírito Santo com o cristão. Somos templo. Somos templo. Obstáculos, conflitos, vida terrena se opõem a isso, né? É a famosa luta do espírito contra a carne. Portanto, a vida que Cristo se refere é uma jornada, desde o novo nascimento, onde ativamente e fielmente se avança com dedicação a Deus. Avançando, se dedicando, é um projeto de vida, onde será revelada a sua totalidade na eternidade. Eu conheço. Vem o desânimo? Sim, vem. Mas a gente precisa sair disso por meio do conhecimento. Sabendo, aqui é passageiro. Estou caminhando. Como nós cantamos, esqueci o número do hino, satisfeito e salmodiando ao bondoso Deus. 213. 213. Vamos avançando com Cristo, com dedicação. Nossa vida tem que ser dedicada para glorificar a Deus. E lá estaremos na totalidade. Vamos, é só no texto de Marcos e Colossenses, por favor. Marcos 8:35 e Colossenses 3, 1-3, por favor. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O mundo acha que nós estamos perdendo tempo. O mundo acha que a gente ainda é tão retrógrado acreditar nessas coisas. Está perdendo. Aqui está falando literal? Está falando literal também. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, disse o Senhor Jesus, e do Evangelho. Lembra lá atrás que eu falei? Não há a dissociação. Somos. Este a salvará. Por quê? Qual é a vida que vale a pena? A depois da morte. Colossenses 1-3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. No que nós temos pensado, né? As lutas, as tribulações vêm, mas temos que voltar os nossos olhos para cima, de onde virá o nosso Senhor. Pensar nas coisas que são de cima. Cristo está sentado à destra de Deus. Buscar as coisas que são de cima. Nós já estamos mortos para este mundo, mas nós temos vida eterna em Cristo, que ressuscitou dos mortos, está assentada à destra de Deus e nos chamará. Chamará a mim e a você, se formos fiéis e dedicados a Ele. Lá teremos a nossa totalidade. É a única vida que vale ser vivida. 2. Comunhão. Sendo uma expressão perene, em especial nos escritos do apóstolo João, o amor dentro da comunidade cristã é desenvolvido e demonstrado através da comunhão da igreja. Isso significa que pertencer a uma igreja local não é uma opção, mas sim uma necessidade. Não é uma opção, é uma necessidade. Você pode colocar lá na sua lista de necessidades dos estudos passados, não, pertencer a uma igreja local não é necessário. É importantíssimo. Importantíssimo. Comunhão é desenvolvido e demonstrado na sua igreja local. Vamos em alguns textos, né? Hebreus 10:25, igreja, não deixando a vossa multa congregação. João 13:34 e 35 e 1 Coríntios 14:26, por favor.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ah, que lindo, nós amamos. Eu amo os nossos irmãos que estão em outras localidades, da igreja perseguida, que nós tanto falamos aqui, nomes, irmãos sem nome, sem rostos, né, escondidos. Nós amamos eles, mas nós precisamos amar também aqueles que estão próximos. E como, não, eu amo, né, os membros do Oikos, mas eu não frequento o Oikos. É preciso demonstrar isso, expressar o amor não só de forma longínqua, isso é importante, mas é também importante viver em igreja local para expressar esse amor, seja na tribulação, o irmão está atribulado, né? Estamos juntos, estamos aqui, estamos orando, vamos, né? Vem cá, vamos lá. Na alegria, você conseguiu, parabéns, glória a Deus, que alegria, demonstrar amor dessa forma também é uma necessidade. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Edificação, comunhão, é para edificação. Ninguém tem todos os dons, como a gente cansa de falar aqui. Um é de uma forma, outro Deus usa de outra, outro Deus usa de outra, e assim nós vamos construindo um serviço, uma congregação, um corpo. É uma necessidade. Nós precisamos uns dos outros, isso é um fato, não é uma opção. O homem foi feito para ser um ser social. E de forma geral, a igreja é um ambiente social. Nós precisamos uns dos outros. Você passa, vamos colocar na nossa realidade de Oikos, a semana inteira se socializando com pessoas do mundo. Você precisa socializar com aqueles que têm o mesmo objetivo, com aqueles que estão buscando a mesma linha de chegada, aqueles que têm coisas verdadeiramente para acrescentar na sua vida, o Espírito de Deus. Então é preciso, importante, não é uma opção. A comunidade local é muito importante. Infelizmente, com o advento da pós-modernidade, do evangelho liberal, o conceito de pertencimento local tem se esvaziado e esfriado. Com uma grande quantidade de igreja, o cristão acaba pingando em vários locais, seja por conveniência, por amizade ou por temática, mas nunca criando raízes. E isso dificulta a formação de um vínculo onde cada membro pode contribuir ativamente para o incentivo na fé. Nós estamos numa época que tem igreja aqui, tem igreja lá, tem igreja para cá. Aí você cria, o vizinho me chamou. Visitar não é pecado, não é errado, longe disso. Eu sempre falo, é bom conhecer os irmãos que vão para o céu, é bom, mas é preciso ter uma base, é preciso ter uma igreja a qual você cria raízes, você criou raízes, para que você contribua para aquela congregação local, para que aqueles membros daquela congregação local contribuam na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, seja lá. É importante isso. Hoje, esse pinga-pinga dificulta isso. Em pinga-pinga, as pessoas vão pegando, eu pego ali essa doutrina, eu pego aquele negócio, ele cria a coxa de retalhos lá que a gente comentou lá atrás. É preciso se estabelecer para que você possa ser usado na obra de Deus. Da forma, no seu dom, do seu jeito, há trabalho pronto para ti, cristão. Então estabeleça-se em um local para receber e para trabalhar na obra do Senhor. Queria ler os 3 textos. Romanos 12, 9 a 12, e depois o verso de número 15. 1 Tessalonicenses 4, 9 e 18, e depois 1 Tessalonicenses 5, versos 12 a 15. Por favor. O amor seja não fingido.
Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Versículo 15. Alegrai-vos com o que se alegra e chorai com os que choram. Tá aí a aplicação do amor, né, que a gente falou, né? Amai-vos uns aos outros. O amor não seja fingido. Esteja presente. Esteja presente na sua congregação local para servir ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 9 e 18, por favor. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo aqui, e eu escolhi esses dois versos, é bem taxativo. Eu não preciso explicar. Deus já explicou. Lembra lá da palavra, a voz do Senhor? Deus já vos explicou. Então, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Simples e direto. Você já sabe, Deus já falou. Então, haja, seja instrumento, viva isso. 5, 12 a 15, por favor. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. O famoso não, né? Mas querendo ou não é o jabá, né? Valorize o seu pastor. Valorize a pessoa que está fazendo o estudo na sua igreja local. Ele está buscando te apresentar da melhor forma possível, eu espero. O ensino, o conhecimento, a palavra de Deus, a voz do Senhor, tentando edificar a sua fé. Então valorize, frequente, esteja lá, né, presente. Ele está fazendo, né? E aí ele continua, e ajuda os desordeiros de pouco ânimo, os fracos. Vai lá, estenda a mão, ajuda. Mesmo aqueles que estão fazendo mal. Comunhão. Comunhão. Trabalhar para a obra do Senhor. Quando se passa por situações desérticas, a tendência é de um isolamento para tentar qualificar e quantificar tudo empreendido. Quando a gente entra em situações, em lutas, em problemas, é uma tendência a gente tirar o pé e ficar refletindo e tentar achar o norte. Isso é comum. E este isolamento, em certa medida, é importante e válido. Todavia, não pode ser prolongado. Neemias, quando recebeu lá a notícia, as portas estão queimadas a fogo, a cidade está em grande miséria, o povo está, né? Ele ficou atônito. Ele se assentou, chorou e foi orar. É um momento importante. A gente falou sobre Ezequiel também, recebeu viu o Senhor, recebeu o seu chamado e notícia que veio até ele precisou de um tempo. É importante, válido a gente parar e, né, respirar um pouco e ver o que está acontecendo, buscar entendimento, discernimento. É importante, mas não pode ser prolongado. Não deve ser incapacitante, porque isso vem, se pararmos e continuarmos parados, a estratégia do menosprezo. Você não consegue. Olha só te deu problema para a sua vida. Lembra lá da estratégia do menosprezo. E nisto entra a amizade, a fraternidade dos irmãos. A pessoa está lá, o outro vem e ajuda, estende a mão. Vamos lá, vamos orar, vamos
vamos tentar resolver o problema, vamos pensar aqui, vamos nos colocar na presença do Senhor. É extremamente importante refletir, mas sair desse momento e estar amparado por uma amizade sadia, por uma amizade que tem o mesmo propósito, uma amizade que serve o mesmo Deus, a fraternidade em Cristo. É importante. Vamos, por favor, vamos no Antigo Testamento. O Atos, a gente sabe que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Esther 4,16 e Daniel 2, verso 17 e 18, por favor. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. A gente sabe a história. Sentença de morte sobre os judeus. Carta havia sido enviada, né? Mardoqueu se veste de pano de cinza, lamentação e tal. Esther tenta intervir, Mardoqueu explica para Esther o que está acontecendo. Esther dá uma, né? Mardoqueu dá uma intensificada até que Esther fala: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Esther, além de tudo que a gente já trabalhou nesse texto, em outros estudos, o que eu chamo a atenção é a união. E o que mais me chama a atenção também, dentro do nosso contexto aqui, é as servas de Esther. Esther poderia falar assim: ninguém vai comer aqui durante 3 dias. Elas podiam perguntar: por quê? Mãe, não, porque nós temos que jejuar. Qual o motivo? Provavelmente aquelas mulheres conheceram a situação, Esther deve ter explicado para elas, estou elucubrando, explicado para elas, e elas aderiram a essa situação. Esther podia contar com aquelas mulheres, porque ela podia falar assim: não, só os judeus vão jejuar e orar para que eu encontre graça diante do Senhor, para entrar lá sabendo que há uma sentença de morte se o rei não esticar o cetro. Mas aquelas mulheres se juntaram, e a Esther sabia que podia contar com aquelas mulheres para se juntar para orar e jejuar ali naquela situação calamitosa. É importante. Fraternidade, amizade. Daniel 2, versos 17 e 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Mesma situação, sentença de morte, vai matar todo mundo. Daniel vai lá, tenta resolver a situação. Gente, vamos orar. E ele foi contar com quem? Com seus amigos. Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ananias, Misael, aconteceu isso assim, oração e jejum, meu amigo, vamos embora. E eles se uniram. Oxe, não é nenhum problema, é seu, você se vira lá. Não. Todos foram buscar a Deus em unidade, em fraternidade, em amizade. Isso é comunhão. E isso é extremamente importante na perseverança na caminhada. Continuando. A comunhão também é de muita importância dentro de uma igreja local, pois ela possibilita o fortalecimento e a expansão da obra de Deus naquele local. A convivência não é só benéfica para a consolidação da fé, mas também dá robustez para que a igreja local consiga, com mais eficiência e eficácia, propagar a mensagem salvífica. Não é simplesmente para ficar fechada, mas com a unidade, com todos ali se ajudando, a mensagem do Evangelho consegue ser propagada com mais certeza, com mais eficácia, com mais eficiência. Por que o OICO, sendo uma igreja local pequena, uma instituição pequena, consegue fazer tantas coisas na obra missionária? Não, porque eles têm
Não tem. Ah, por quê? Porque todos estão focados com o mesmo objetivo. E por isso que muitas das vezes está ajudando igreja no Amazonas, está ajudando igreja em países que a gente não pode nem nomear, está ajudando igreja para lá, para baixo, obras em outros locais. Por quê? Porque todos estão no mesmo propósito, na mesma comunhão. Espalhar a mensagem salvífica fica mais fácil quando todos estão caminhando, todos estão se ajudando, todos estão com o mesmo objetivo. Comunhão. Propagação também da obra do Senhor. Isso vem como fruto deste ponto tão importante. Vamos lá, por favor, Mateus 10, versos 7 e 8, por favor. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. A missão dos 12. Jesus reúne seus 12 e fala, vai, agora vai. A igreja, aqui no sentido ilustrativo, né? Então, ali sai. Os 12 saem para fazer a obra, para propagar a mensagem salvífica. E Deus faz por meio daqueles homens. E Deus age por meio daqueles homens. Tanto que eles voltam, falando, Senhor, até os demônios se sujeitam. E tudo aquilo ali. Então é extremamente importante a comunhão para que a igreja, como instituição, consiga fazer a obra do Senhor com eficiência e eficácia. E não simplesmente em si, mas com toda a comunidade envolta num projeto local, seja o que foi estabelecido pela liderança. E assim vai caminhando e expandindo a obra do Senhor. Não é só porque a liderança é bom, porque a pessoa consegue ter uma visão empresarial. Não, é porque todos estão com o mesmo objetivo. E isso que faz diferença na igreja. Quando todos têm o mesmo objetivo, a mesma comunhão. Ajudar uns aos outros e trabalhar em prol do reino de Deus. Amém? 3. Nós falamos lá no início, né, sobre o cansaço. Então é preciso descansar em Deus. O desânimo pode ser uma reação ao cansaço, que seria uma resposta do corpo e da mente à exposição contínua ao estresse. E quem não é, nos dias de hoje, estressado? Saiu, colocou o pé no chão, depois da noite já está enfrentando situações que causam estresse. Consequentemente, o esgotamento físico ou mental. Com a vida agitada e veloz, o homem possui cada vez menos momentos de descansos adequados e de qualidade. Com isso, aumenta-se o sintoma do cansaço persistente, né? Sempre está se achando cansado, que em geral pode indicar esgotamento emocional chamado burnout. Alinhado com problemas de saúde, quem não tem, má alimentação, quem não está fazendo, distúrbios hormonais e falta de atividade física, o indivíduo entra numa espiral descendente. Veja que é uma somatória de fatores. A vida corrida, problemas, né, má alimentação, saúde ruim, não tem um momento de lazer adequado, falta de atividade, o homem vai ladeira abaixo. É uma mentira que o cristão não fica doente. É uma mentira. Terça-feira passada tivemos que cancelar porque eu estava doente. Por quê? Aconteceu. Não sei. Só eu na minha casa fiquei doente, mas eu fiquei doente. E muito mais ainda, é uma mentira muito maior ainda, que não possuo problemas mentais. Por todas essas situações, por todos os problemas, por tudo aquilo que a gente falou no slide anterior, isso é uma mentira. O cristão, sim, adoece no físico e na mente. Vamos, por favor, 2 Reis 13, verso 14, a parte A, e João 11, 1, verso 1, 11 e 14, por favor.
E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Eliseu estava doente da enfermidade com que morreu. Não só, como também levou a óbito o grande profeta Eliseu. Aí vai me dizer que, não, Eliseu não era essa... Por favor, né? Só ler o relato da obra, do esforço e da dedicação de Eliseu para com Deus. Então, é uma situação. João 11, verso 1, 11 e depois do 14. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. 11. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Veja, gente, a história de Lázaro. Nós conhecemos a história de Lázaro. Nós conhecemos, né? Canções foram escritas a respeito de Lázaro. Lázaro estava enfermo. Lázaro era amigo de Jesus. Tanto que vai falar, Jesus chorou nessa situação. Lázaro era amigo, tá aí. Nosso amigo. Jesus chamava Lázaro de amigo. E Lázaro morreu. Lázaro morreu, sendo amigo de Jesus. Conhecido. E Jesus frequentava. Então, você está em pecado, é mentira, você tem que rejeitar isso, você tem que declarar que tudo isso é mentira. Infelizmente, por todas as circunstâncias da nossa sociedade, do mundo natural em que vivemos, nós sim adoecemos, seja no físico, seja na mente. De acordo com o glossário de saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, a síndrome de burnout é uma doença diretamente relacionada ao trabalho e associada ao termo de esgotamento profissional. Trabalhar demais, não se identificar com as tarefas que precisa realizar, ter pouca autonomia, lidar com injustiças e não compartilhar os mesmos valores da empresa que estão entre os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da síndrome. Este cenário leva a um estresse contínuo que pode afetar todo o funcionamento do corpo. Você está em constante estresse, constante pressão. Afeta tudo. Por mais que a vida cristã não seja um trabalho laboral para todos, com exceção dos ministros, o empenho na caminhada como objetivo de vida, o cumprimento da nova vida, pode se transformar em algo extenuante pelos motivos apresentados, tanto na definição da doença, que a gente acabou de ler, como em toda a temática os discípulos de Jesus Cristo. Desde o primeiro estudo dessa série, que nós estamos falando sobre discípulos de Jesus, sobre o que é ser discípulo, tudo que envolve isso até o final, tudo isso pode sim causar cansaço. Ser algo difícil, você está se esforçando para ter uma vida. E isso pode sim causar um esgotamento físico e mental. Pode sim. Trabalhar demais, não se identificar com o que está fazendo, falta de liberdade, injustiça, não acreditar. Um ou mais pontos identificados no glossário de saúde estão presentes na vida do cristão devoto compromissado com Deus e pelas intensidades das lutas e até mesmo o empenho pode se adoecer mentalmente. Está se esforçando demais, trabalhando de domingo a domingo, não parando. Daqui a pouco ele nem sabe mais o que está fazendo. Ou então está sob uma liderança que não há liberdade, tem que ser desse jeito, só desse jeito acabou. Ou está assim, enfrentando injustiças. Daqui a pouco não passa a não acreditar mais, entra numa crise de fé, ou seja lá o que for. Tudo isso pode acontecer nas nossas vidas. Observe, continuando lá, que o cristão teve um novo nascimento e busca ter a mente de Cristo, mas isso não anula que ele ainda é um homem carnal, com necessidades e suscetíveis às intempéries deste mundo. Tanto do mundo natural, como no mundo espiritual. Poxa, estou lutando para que a igreja vá nessa direção e a igreja não responde, causa cansaço.
calça, tipo, não sei mais o que estou fazendo. Causa. Nós somos ainda carne neste mundo. Nós estamos caminhando, buscando a eternidade, mas aqui nós estamos limitados ainda. Por isso que nós temos que nos alimentar, por isso que nós temos que descansar, por isso que nós temos que dormir. É importante tudo isso, porque senão nós adoecemos. Qual a solução? Descansar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Parece simples, né? É descansar. Descansar em Deus. Vamos lá, por favor. Vamos ali no texto de Êxodo e de Marcos. Êxodo 23, verso 12 e Marcos 2, 27. Por favor. Seis dias farás os teus trabalhos, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. 6 dias você vai trabalhar, 1 dia você vai descansar. Deus estabeleceu assim. É necessário parar. É necessário descansar. Quantos exemplos nós temos de pessoas que trabalham 60, 70 horas semanais, emenda, sai de um serviço, vai para o outro, tem 3 serviços e vai. É preciso descansar e descanso de qualidade. Esse dia foi estabelecido pelo Senhor para que as pessoas pudessem compartilhar o quê? A comunhão uns com os outros, os pais com os filhos, com a esposa, os servos e principalmente com Deus. É o tempo de ler, de meditar, de glorificar a Deus. Marcos 2, 22 e Marcos 2, 27, por favor. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Para quê? Para que ele descanse, para que ele tenha comunhão, para que ele possa desfrutar da amizade, da fraternidade, para que ele possa, ter momentos de lazer. Isso foi estabelecido. E não há simplesmente o esgotamento. Por isso que é extremamente importante descansar. Quarto ponto, confiar em Deus. Perseverar nessa caminhada é necessário confiar em Deus, mesmo quando não faz o menor sentido. Por que está acontecendo assim? Ou por que essa situação se desenrolou dessa forma? Confiar em Deus. Muitos dizem que confiam no Senhor, mas na verdade isso é mais um jargão do que uma verdade. Eu confio em Deus, mas quando o negócio não está indo muito pelo lado dele, a pessoa começa a desconfiar de Deus. Em diversas situações, o que o homem quer é que Deus simplesmente valide a solução que a mente humana já encontrou para o problema. Senhor, a gente já falou sobre isso, estou com este problema. Se o Senhor fizer assim, resolve este problema. O Senhor pode simplesmente assina aí, dá a validação. Enquanto a resposta não vem, ou não é como se imagina, o dano é grande, o desânimo aparece. Senhor, eu só preciso que o Senhor faça desse jeito. E Deus não faz. Poxa vida, não foi desse jeito? Podia ser. Aí o inimigo vem, começa a soprar e aí você fica desanimado. Poxa, é verdade. Queria que fosse, mas não é. Só precisava responder que sim. Lembra lá do filme do Jim Carrey, Todo-Poderoso? As pessoas estão orando, estão me perturbando demais a cena lá. Ele falou assim, pronto, vou resolver o problema de todo mundo. Sim para todo mundo. E o mundo o bairro dele lá entra em colapso. Um cataclisma lá. Deus tem seus planos. E nós precisamos confiar no que Ele está fazendo. Como falado anteriormente, os cristãos são instrumentos, soldados em um grande campo. Deus se importa verdadeiramente com cada um,
Mas isso não significa que Ele irá fazer o que achamos ser melhor para nós, mas sim aquilo que contribui em escala global para o reino de Deus. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não seja feita a tua vontade, a minha vontade é que você vá para a cruz do madeiro, verta o seu sangue, expire para remir, para salvar, para purificar, para rasgar o véu e tornar a congregar todas as coisas que estão em cima e embaixo. Não é a tua vontade, mas a vontade do Pai, em escala global. Pode ser que situações aconteçam na nossa vida que nós caímos, perdemos, fraturamos e a gente não entende o porquê. Por que, Senhor? Mas aquilo ali redunda em outras ações que Deus está agindo. Pensa de forma ilustrativa no jogo de xadrez. Muitas das vezes sacrificam a peça é capturada, mas ali para chegar num objetivo maior. Nem sempre entenderemos o que está acontecendo, e a grande maioria é não entender. Por que minha filha nasceu assim? Por que essa situação aconteceu dessa forma? Mas podemos confiar que Deus está no controle. A voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. A voz do Senhor. Deus sempre está no controle. Em momento nenhum Ele lança os dados e vamos ver que número vai dar aquilo ali. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, Deus está conduzindo para algo maior. Sempre nós podemos confiar nisso. Mas eu estou passando pela pior situação que eu poderia imaginar. Deus está no controle e vai nos encaminhar. Salmo 29, verso 10, depois o Salmo 46, verso 10, depois Abacuque 1:5, e depois 3:2, e depois versos 17 e 19, por favor. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Não é interessante esse verso? O salmista está trazendo lá o momento onde toda a carne expirou, onde tudo acabou, onde a vida sobre a face da terra foi extirpada, com exceção daqueles que foram guardados na arca. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, nada fugiu do controle. Mesmo que, sei lá, Noé, os seus filhos, né, sua esposa, a mulher dos seus filhos pudessem falar, e agora, o que vai acontecer? E, talvez, o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei, perpetuamente. Ele governa tudo, mesmo no meio do caos. Mesmo quando a gente parece que está num barco sem remo, sem leme, e tudo lá fora está agitado. O Senhor continua a governar. 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor vai ser exaltado. O Senhor será exaltado sobre a terra. É fato. E nós cremos nisso. Então aquieta. O tempo aqui é passageiro. No tempo do Senhor, Ele será glorificado. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Onde você estará se for um cristão fiel, dedicado, um cristão autêntico, você estará reinando com Cristo. Abacuque 1, verso de número 5, depois capítulo de número 3. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque está num daqueles momentos, sabe, assim, de indignação e está falando com Deus. Senhor,
Tá ruim, tá muito ruim, você tá deixando o negócio aí, é meio que, né, largou de mão para ver se, né, como se fosse uma bola de boliche. O que aconteceu? Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos. Eis que vos suscito os caldeus. Aí vem a notícia, vai vir coisa ruim, vai vir cativeiro, espada, violência, vai vir coisa pesada aí, Abacuque. Aí vem o famoso texto, né? Vamos lá no 3, a partir do verso de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de corda. A gente sabe, né? Tanto que há várias canções sobre ainda que a figueira não floresça, né? Mas lembre lá do que Abacuque está falando com o Senhor, reclamando com o Senhor, a resposta de Deus, e aí vem a compreensão. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua palavra no meio dos anos, a tua obra no meio dos anos, e faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, Senhor. Abacuque sabia que se a impiedade do povo estava ruim, o povo que estava chegando ia fazer coisas terríveis, como o Senhor avisou. Ainda que a figueira não floresça, Deus está no controle. É preciso confiar. A situação pode estar ruim e pode piorar, mas Deus está no controle. Então, eu conheço o verso, então viva. Veja a essência de Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque eu creio, porque eu sei, porque eu conheço. Amém? Quinto ponto, para finalizar esses pontos, louve a Deus. Nós cantamos aqui hinos. Um dos ambientes que mais requer cuidado é o coração natural, né? Mas dentro de um sentido metafórico, a sede das emoções, dos sentimentos, né? Ali onde você coloca, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, é porque a palavra de Deus vai até lá no coração. Então é preciso cuidar no sentido metafórico do nosso coração. Por mais que o desânimo possa aparecer por vários motivos, uma ferramenta eficaz ajuda na renovação e regeneração das forças. Falamos sobre a comunhão, falamos sobre conhecer, mas esse aqui é importante, o louvor a Deus. O louvor tem poder para transformar o ambiente espiritual e o nosso coração, quando nós louvamos a Deus. Para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda, foi o final do texto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, transformando toda aquela situação terrível em uma convicção, nós podemos superar o desânimo. Podemos superar a situação desfavorável. Vamos, por favor, em Atos 16, versos 25 a 26. Muito conhecido, mas vamos lá. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós temos aqui a situação de que Paulo e Silas foram praticamente linchados, rasgaram suas roupas, açoitaram, pegaram seus pés, colocaram no tronco, jogaram no cárcere interior.
e perto da meia-noite estavam lá, cantando, glorificando e os outros escutando. O louvor a Deus tem poder para transformar quando nós fazemos com sinceridade, com verdade, com inteligência, não é cantando qualquer besteira, não, mas com inteligência, louvando verdadeiramente ao Senhor. E aí acontece o terremoto, a porta se abre, o carcereiro pensa em tirar a vida e não faça isso, nós estamos todo mundo aqui. Então o carcereiro escuta uma mensagem do Evangelho. Nós não sabemos os planos do Senhor, mas é preciso confiar em Deus. Deus tinha plano para o carcereiro, leva Paulo e Silas numa situação terrível, mas para alcançar o carcereiro, sua casa, quem sabe até os outros presos, por meio do louvor a Deus e de tudo que o Senhor fez por meio daquele momento. O louvor tem poder para transformar quando nós fazemos com sinceridade, com verdade, com inteligência. Louvar a Deus em todo o tempo é fruto da confiança em Deus. É confiar. Não é só porque você memorizou, é porque você confia em Deus. Engrandecer a Deus não significa a ausência de desafios, mas a certeza de que Ele governa tudo, e independente do que se enfrente, seja na vitória ou mesmo na derrota, o Senhor é Deus. E Ele cuida de cada um, sempre, mesmo que não se entenda. O Senhor cuida de nós e por isso nós podemos louvar a Ele. Na alegria, na dor, com vida ou na morte, indo para a morte, porque na morte fica meio difícil, mas mesmo que não se entenda a situação, o Senhor está cuidando de cada um de nós. Vamos lá no Salmo 104, versos 31 a 34, por favor. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave e eu me alegrarei no Senhor. O salmista vai falando, a glória do Senhor durará para sempre. Então nós podemos confiar nisso. Ele toca, tudo acontece. Há uma grande movimentação. Nós devemos cantar ao Senhor enquanto vivermos. Cantar louvores ao Deus por toda a nossa existência. Nós devemos nos alegrar, meditar, confiar no Senhor. Porque Ele governa tudo. Ele está no governo de tudo. O Senhor cuida de cada um de nós e por isso nós podemos perseverar na nossa caminhada. Amém? Concluindo com a conclusão. O aparelhamento cristão aqui, na verdade, é um conjunto de ensinos e compreensões que não visam ser apenas um conceito religioso, mas sim uma influência, um norteador em toda a estrutura na vida pessoal terrena. Ou seja, como a gente já falou várias vezes aqui, não há nenhum ensino novo, nós sabemos de absolutamente tudo aqui. Para a glória de Deus, já estudamos vários tópicos profundamente que aqui foram abordados. Mas nós precisamos nortear a nossa vida terrena, estruturar a nossa vida terrena com tudo aquilo que nós estamos aprendendo e verdadeiramente viver e trabalhar nesse projeto de vida, chegar ao céu. O cristão deve se aparelhar daquilo que se aprende e daquilo que se atesta, sendo verdade para enfrentar a caminhada, sabendo que o viver, o falar, o se alegrar ou qualquer outra coisa em sua vida é para a glória de Deus, mesmo que não haja compreensão da situação. Se cerque, se fortaleça, seja fortalecido no Senhor. Não cabe a nós compreender, cabe a nós vivermos fielmente o Evangelho, sendo o Evangelho aqui neste mundo. Saber como batalhar, saber que existem ações que visam a proteção do ânimo, saber que a vida precisa ser plenamente vivida, mas sem nunca se esquecer que essa porção terrena nem chega perto daquela que foi prometida. Permite-o avançar. Precisa ser constante. Sempre crendo e anunciando que a vinda do Senhor
está próxima. Ou seja, viver aqui, essa vida, com qualidade, o Evangelho, com tudo aquilo que estamos aprendendo, tudo aquilo que estamos buscando praticar, também tem que surgir efeito. Anunciar que o Senhor está próximo de todas as coisas. E isso nos faz cada vez mais ter força e ânimo para enfrentar todas as dificuldades. Vamos em Tiago 5, verso 8, 1 de Pedro 4, 7, por favor. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Sede pacientes, fortalecei os vossos corações. Com essa esperança, com essa certeza. 1 de Pedro 4, 7, por favor. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas. Vigiai, sede sóbrios, orai, praticai tudo aquilo que, de certa forma, já sabe. Mas viver, colocar em prática, no dia a dia. Amém? Dúvidas, questionamentos, indagações, colocações?